Bom, pessoal, vou fazer a correção da prova de vocês e aproveitando já faço uma revisão sobre esses assuntos que a gente viu dentro dessa avaliação aqui no decorrer do primeiro bimestre, tá? E aí, a partir desse vídeo, os próximos serão voltados para o material já do segundo bimestre mais incisivo. Estou tentando fazer um compilado de várias informações sobre culturas diferentes para ficar mais fácil para vocês irem absorvendo, até porque alguns conteúdos vão ficar prejudicados por conta da pandemia, né? Mas no segundo semestre desse ano, o pessoal vai repor essas aulas práticas e fica mais simples da gente mostrar esses quesitos que vocês estão vendo aqui na teoria na prática. Então vamos lá. Na primeira questão, a gente fala sobre a fitotecnia, que a fitotecnia trabalha para o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas de produção de diferentes culturas. Diante disso, o profissional fitotecnista ele precisa de ter conhecimentos que vão desde a produção de sementes, passando pela semeadura, espaçamento de plantio, quais são os tratos culturais, irrigação, adubação, colheita e até quesitos como pós-colheita e armazenamento para trabalhar nessa área. Então, na fruticultura, comercialmente falando, a formação de pomares de muitas espécies ainda é realizada diretamente por sementes. Sim, é verdade, muitos desses pomares ainda são realizados por sementes, porque a gente consegue ter um tráfego melhor logístico desse material para propagação. Então, Hoje já está se trabalhando um pouco mais com mudas, né? Estacas, mudas propagadas por micropropagação, né? In vitro. Então hoje a gente já consegue em algumas espécies, mas a maioria desse material ainda vem oriundo de sementes. Então tem um comerciante de sementes, o produtor compra, faz as mudas na própria propriedade e posteriormente com as mudas já em estágio de plantio ele leva isso para o campo. Então essa alternativa está certa. A maioria ainda é feita por sementes. Na questão 2, aí eu coloquei um textinho para vocês analisarem sobre os aspectos em relação às fruteiras aí de clima tropical e subtropical, que foi o que a gente tratou dentro da aula. Então, nessa alternativa aqui, as fruteiras tropicais e subtropicais são as alternativas corretas, tá? As tropicais têm um crescimento constante, desde a sua brotação até a colheita, tem alguns aspectos morfológicos inerentes a ela, precisam de variação climática, no caso das subtropicais, para florescimento, né? Então, existe uma diferença entre as plantas frutíferas de clima tropical e subtropical. No nosso caso aqui, a gente está localizado nos trópicos, né? Então aqui as nossas plantas frutíferas são tropicais. Na terceira questão eu coloquei alguns aspectos de solo, né? Sabe-se que os nossos solos presentes em maior proporção aqui no estado possuem características marcantes. E aí eu coloquei algumas dessas características. O grau de intemperismo elevado ou a modificação acentuada desse solo por ações do tempo, do clima em função de um material de origem ao longo de um tempo. Profundidade acentuada, porque são solos profundos, tem baixa fertilidade natural, porque são solos bastante intemperizados, oriundos de material pobre em compostos nutricionais. Acidez elevada, porque tem uma concentração de alumínio e ferro grande. Baixa CTC, alta saturação por alumínio, baixa quantidade de argila, alta absorção de fósforo, teores de matéria orgânica que são pequenos, de 2 a 6%, em melhores dos casos nesse 6%, dentre outras características. E aí eu coloquei algumas alternativas abaixo para vocês identificarem aquela que possuía práticas de manejos que podem ser utilizadas para amenizar esses índices negativos que a gente tem e favorecer o cultivo de plantas frutíferas. Dentre as alternativas, a alternativa C é a correta, porque eu posso realizar calagem, gessagem, fertilizantes que têm que ser balizados e aplicados de acordo com recomendações e baseadas em análises. Recomendações para cultura, então eu tenho que especificar qual é a cultura que eu estou trabalhando e existe uma necessidade nutricional daquela cultura e estágios diferenciados do desenvolvimento dela.
qual é o histórico da área, o que já foi feito de trabalho em cima dessa área, para eu saber se existe algum poder residual nessa área, né? Se já foi feito calagem, se já foi feita potassagem, se já foi feito fosfatagem, se existe consórcio com plantas de cobertura, o que essa cobertura pode me fornecer no solo, incremento de matéria orgânica, descompactação do solo. Então todos esses índices aqui podem ser melhorados através disso. E mecanização conforme a condição de campo. Então eu tenho que observar as características desse solo, de relevo, para eu conseguir dimensionar uma mecanização adequada para aquela área. Porque a gente sabe, se uma mecanização for feita de maneira incorreta, a gente pode perder solos por processos erosivos, a gente pode perder essa camada nutricional do solo superficial por esses processos erosivos, e isso vai onerando um pouco mais o cultivo dessas áreas. Na alternativa, que seria para ser a 4, mas aqui a gente colocou 3.1, né, ou 3A, como vocês quiseram colocar aí, e ainda seguindo essa linha de correção nutricional, a absorção é o processo pelo qual o elemento o elemento nutrientes passa do substrato, que pode ser via solo ou via solução nutritiva, dependendo do tipo de cultivo, para uma parte qualquer da célula. Então, para que esse elemento penetre o sistema radicular, é necessário que haja um contato com a raiz. E esse contato pode ser de 3 formas. A forma correta, as 3 formas corretas de contato da raiz com esse nutriente pode ser através do fluxo de massa, que é o movimento da água no solo. Então a água entra no solo, dilui esse nutriente, né, e vai se movimentando pelos poros, pelas camadas do solo, até chegar no sistema radicular. Então a planta absorve água e, consequentemente, os nutrientes que estão dissolvidos nela. Por difusão, que é a diferença de gradiente, então a diferença de maior gradiente para de menor gradiente. Se a solução do solo tiver uma concentração maior em gradiente químico, por difusão, por processo químico, a raiz, o sistema radicular que está com um gradiente menor, vai ser impulsionado esse nutriente para a área de menor gradiente de difusão, ou vice-versa. E por interceptação, que é através do crescimento do sistema radicular, que encontra esse nutriente no solo por desenvolvimento. Então essas são as 3 formas de absorção de nutrientes pela raiz. Alternativa na questão 4. Antes da execução de práticas de projeto de implantação de pomares comerciais, é indispensável o levantamento de algumas informações. E aí eu pedi para vocês assinalarem aquela que não correspondia a uma informação útil para a elaboração do pré-projeto. Então, o que plantar é uma informação útil. Qual é o mercado que você vai atingir, onde você vai plantar e quanto você precisa plantar, e qual é o tempo de retorno para esse seu investimento. Agora, qual a prática de manutenção que você vai utilizar para esse pomar, já entra na prática de manejo e não no pré-projeto para instalação. Então, a alternativa C seria a incorreta para essa questão. Na questão 5, para a reprodução de plantas, podemos destacar as 2 formas usadas nesse processo. A assexuada, que eu não preciso de fecundação, e a sexuada, que eu preciso de fecundação. Marque a alternativa correta, que corresponda, respectivamente, à forma assexuada e sexuada. Então, na forma assexuada, eu posso ter a reprodução por estacas. Um exemplo, no citros, eu posso tirar uma estaca de um galho em desenvolvimento e inserir essa estaca num porta-enxerto, em uma outra variedade de citros que comporte esse porta-enxerto, e eu não preciso ter uma fecundação, uma flor fecundada para fazer a multiplicação desse material, a reprodução dessa planta. E a forma sexuada, onde eu preciso ter uma fecundação, que seria através das sementes. Então a alternativa C seria correta nessa questão. Na questão 6, após a escolha da cultura a ser trabalhada, existem alguns critérios que devem ser observados na escolha das espécies e cultivares que serão utilizadas. E eu coloquei algumas alternativas para vocês analisarem e identificar aquela que não correspondia a um critério observado para a seleção de uma espécie para inserção dentro de um sistema produtivo. O valor comercial é um critério a ser observado. Qual é o valor daquele material no mercado e para eu adquirir aquele material? Qual é o valor cultural desse material também? Tem uma boa aceitação dentro desse mercado que eu vou inserir? Então é um quesito a ser observado.
qual a época de amadurecimento eu vou conseguir atingir o mercado na hora que o mercado exige esse produto que ele pede, e se esse material tem uma boa qualidade genética e procedência, para eu não estar trazendo patógenos para dentro dessa área ou doenças nessa área aqui. Agora, um quesito que não é observado nessa fase de implantação é a arquitetura da copa, porque isso aqui pode ser facilmente moldado. Você pode fazer podas e conduzir a arquitetura dessa copa, dessa planta de desenvolvimento, conforme a sua área está sendo ajustada. Então a gente sabe que tem espécies hoje de citros, de laranja, limão, que produzem e são de porte muito baixo, que é feito a poda, é feita uma adubação correta e isso favorece o desenvolvimento de espécies menores. Então esse quesito aqui não é observado na escolha das cultivares a primeiro momento. Questão 7. Para o preparo do solo, é indispensável que se tome decisões embasadas em uma análise criteriosa de vários indicadores. Analise as alternativas abaixo e identifique a alternativa que possui um indicador incorreto em relação ao conjunto de indicadores que deve ser observado. Então a alternativa aqui seria a C, o relevo, a classificação de solo, e esse quesito de disponibilidade de energia elétrica não é um quesito que é levado em consideração, um indicador que é levado em consideração para o preparo de solo. O preparo de solo não depende de energia elétrica, pode depender de energia motora, trator, mas é movido a combustível fóssil e não energia elétrica. Então, por esse quesito aqui, esse indicador incorreto, essa alternativa estaria incorreta também. Questão 8. Para a escolha entre os formatos de alinhamento e formas geométricas de plantio, alguns critérios são observados. Analise as opções que seguem abaixo e identifique a que não corresponde a esses critérios. Então, quando eu vou escolher um alinhamento, como que eu vou dispor as minhas plantas dentro de uma área que pode ou não ser quadrada, eu preciso levar em consideração alguns fatores. A arquitetura da planta, aí sim aqui é observado se essa planta tem um crescimento exagerado, se tem um crescimento grande, se o porte dela é mais alto ou se a copa dela tem um raio maior, aí eu vou espaçar melhor as minhas plantas para evitar quesitos de sombreamento. Então um pé de manga não pode ficar muito perto de outro, porque um começa a sombrear o outro e a produtividade já é reduzida por conta disso, e favorece o microclima ali para desenvolvimento de patógenos. A mecanização da área deve ser observada. Se eu vou precisar fazer uma limpeza, uma preparação, uma correção dentro dessa área depois que ela já está plantada, eu preciso levar em consideração esse quesito de mecanização quando eu for espaçar as minhas culturas. Se eu colocar uma fileira de plantas com uma metragem reduzida, eu não vou conseguir entrar com um maquinário dentro da área. Então vamos supor, um trator comum, ele tem uma distância entre rodados de 3,5 metros. Se eu fizer um plantio com 2,5 metros entre fileiras, eu não consigo entrar com o trator dentro dessa área para fazer uma limpeza, uma aplicação de herbicida, uma adubação de correção. Então esse quesito também é observado. Qual o sistema de irrigação utilizado? Isso é um indicador que deve ser levado em consideração. Se eu vou irrigar por aspersão, se eu vou irrigar por gotejamento. Então esses quesitos são observados sim. A forma de reprodução da planta não é um critério observado na seleção do formato de plantio e formas geométricas que são utilizadas. Então essa forma de reprodução da planta através de floração, polinização não é observada nessa parte. A disponibilidade orçamentária é sim observada e o manejo da cultura também, como vai ser feito o manejo dessa cultura, as podas e tudo mais. Então o espaçamento é influenciado por isso, o alinhamento dessas plantas é influenciado por isso. Na questão 9, nós podemos identificar algumas vantagens quando trabalhamos com plantio adensado, ou seja, muitas plantas por uma metragem quadrada, de um pomar. Analise abaixo as alternativas e identifique aquela que não corresponde a uma característica de um pomar com alta densidade. Então, alta densidade quer dizer que eu tenho muitas plantas por metro quadrado, ou por área quadrada. Então, quando eu tenho um plantio mais adensado, eu tenho um maior aproveitamento do solo, porque eu vou ter mais plantas ali. Então, eu estou aproveitando mais esse recurso natural e, consequentemente, extraindo mais coisas desse solo. Eu tenho uma maior produção por área, porque eu tenho mais plantas. Então, a produtividade deve ser maior.
Um controle sanitário mais rigoroso. Como eu adensei muito essas plantas, coloquei muitas plantas, o meu controle sanitário de limpeza, de manutenção deve ser mais rigoroso para não favorecer o aparecimento de doenças, por exemplo. Eu tenho maior uso de mão de obra, consequentemente, porque eu tenho um controle sanitário mais rigoroso, uma maior produção, então eu vou precisar de mais pessoas para trabalhar nessa parte. E eu não tenho menor custo de implantação. Se eu estou colocando mais, o plantio está sendo mais tecnificado, eu tenho mais custo de implantação. Então vamos supor o sistema de irrigação que é dimensionado para 10 plantas, se eu colocar 20 eu tenho que adaptar esse sistema de irrigação, então eu vou gastar mais. A minha adubação vai ser maior, o meu trato cultural vai ser maior, então eu tenho maior custo de implantação. Na alternativa, na questão 10, sabe-se que a implantação de determinados pomares pode ser feita através de mudas adquiridas. Nessa aquisição é importante observar algumas características para garantir o sucesso e a perenidade ou a longevidade dessa produção. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta em relação ao texto. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente adquire mudas na ordem de 10% a mais, porque a gente vai ter mortalidade em campo, a gente vai ter algum problema com ataque de pragas, a gente pode ter na hora de plantio, a gente quebrar alguma muda. Então, a gente tem que sempre adquirir um pouco mais para repor as plantas que possam ser perdidas no processo. A gente deve analisar o potencial produtivo da espécie da cultivar adquirida. Eu não vou comprar uma espécie que não é produtiva. Então, se eu estou plantando uma acerola, eu vou precisar pesquisar e comprar aquela cultivar ou espécie que é bem produtiva e que tem o menor custo possível para ter uma rentabilidade maior. Eu tenho que observar quais são as características de manejo, porque se esse cultivo durar 10 anos, eu vou passar 10 anos manejando essa cultura, podando, adubando, então eu tenho que saber quais são as características de manejo. Eu preciso saber quais são as necessidades nutricionais para eu não interferir na produtividade da planta. Então é uma característica, quanto que ela precisa de adubo, quando ela precisa de adubo, como deve ser feita essa adubação. Então é necessário. Qual é a adaptação edafoclimática? Essa planta ela se adapta bem aonde eu vou plantar? Existe uma espécie ou cultivar que é adaptada para aquela condição edafoclimática? Exemplo, a gente não consegue plantar maçã aqui em Boa Vista, porque não favorece, a nossa condição climática não favorece. Edaficamente falando, sim, no solo a gente consegue mexer. No clima a gente já não consegue mexer, então eu não teria adaptação dessa cultura para cá. Em contrapartida, eu tenho outras culturas que se adaptam bem aqui e não se adaptam lá em regiões subtropicais, por exemplo. E a alternativa incorreta seria a F, nenhuma das alternativas, porque todas essas de cima são alternativas corretas que devem ser levadas em consideração quando a gente vai adquirir mudas para plantar elas, para instalar um pomar de interesse comercial. Tá certo? Analisem a prova de vocês, dêem uma revisada sobre esse assunto. Já vou postar em seguida um outro vídeo falando sobre outros quesitos, dando seguimento, continuidade à disciplina. Se vocês tiverem alguma alternativa da prova que está em desacordo com o que eu falei aqui, me mandem, se embasem sobre o que vocês estão falando. E se tiver correta a indagação de vocês, eu faço a correção sem problema no sistema e altero a nota se tiver alguma alternativa incorreta aí. Beleza? Forte abraço e até o próximo.